Digam amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Ele então bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a bênção de Deus seja convosco. Amém? Sentem-se, por favor. Esse culto aqui eu sempre chamo, é o culto dos vencedores. É quem realmente entende a sua liberdade e entende que não só a sua, mas de outras pessoas também está em jogo. E você vem pleitear por essa causa aqui, porque você acredita que a vida abundante que Jesus prometeu, ela tem que se concretizar em você. Amém, meus irmãos? Eu estou estudando aqui com o povo de Deus no dia de hoje a palavra. Eu já venho meditando nisso há um tempinho. Mas isso fortaleceu ainda mais no dia de ontem. Eu vinha orando, buscando uma direção, que a gente sempre tem que se preparar muito bem para chegar aqui e trazer para você algo da parte de Deus. E eu até intitulei a mensagem no dia de hoje como Viva para Deus. Por quê? Porque existem muitas pessoas que elas não estão vivendo para elas, não estão vivendo para a família, não estão vivendo para nada, muito menos para Deus. Elas estão vivendo só para resolver BO, só para resolver problema. Ela acorda no dia de hoje com a preocupação de resolver algo. Ela passa aquele dia todinho lutando, conversa com um, pede ajuda para outro. Chega no final do dia, o problema ainda não foi resolvido. Quando a situação está dessa forma, a gente precisa parar um pouquinho, sentar a cabeça, sentar um pouquinho no banco aqui, colocar a cabeça aqui diante de Deus, olhar para a palavra e dizer: meu Deus, me dá uma direção. Porque do jeito que as coisas estão andando, eu estou, durante os anos, envelhecendo, eu estou acabando comigo e ainda estou correndo o risco de perder a minha vida com Deus. Porque eu não estou vivendo para o Senhor. Só estou vivendo para tapar buraco. Eu estou vivendo para isso. Tapa um buraco hoje, amanhã eu estou correndo atrás de resolver a situação para tapar outro buraco. E as coisas nunca mudam, não estou desfrutando da vida abundante que o Senhor prometeu. Eu quero viver também para Ti. E Deus vai nos dar a direção, vai dar a sabedoria. Eu quero abrir a Bíblia com você hoje para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Amém? Vamos lá? Romanos capítulo 8. Esse capítulo 8 de Romanos, ele trata justamente sobre as vitórias em Cristo que nós alcançamos por meio dele. Inclusive no título aqui da minha mensagem, aí no versículo 31, onde nós vamos ler, ele diz assim: vida vitoriosa em Cristo. Olha só que interessante. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Capítulo de número 8, versículo de número 31. Diga glória a Deus por isso. Antes da gente entrar aqui no texto que a gente vai ler, eu hoje vivi algumas experiências, né? No dia de hoje. Hoje é, para quem está aqui na igreja, para quem vai ouvir essa mensagem vai ser domingo já, né? Para quem está aqui na igreja, hoje é dia 21, né? No dia de hoje, no dia pela manhã, eu fui, juntamente com uma família aqui da igreja, enterrar um membro, né? Um cortejo fúnebre. E à tarde, eu estava num outro local, celebrando um casamento. Os opostos, né? Pastor, então você tem que ser o coxinha, né? Uma hora você tem uma cara, outra hora você tem outra. Não, não é isso. Só que o nosso ofício exige isso, né? Você tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É o que a Bíblia diz. Você vai chorar com aqueles que estão chorando, que estão enlutados. Mas se tiver um lugar onde está tendo alegria, você vai lá se alegrar com quem está se alegrando. Como eu falei, fui pela manhã falar com uma família, falar com os amigos que estavam enlutados e ali trazer uma palavra de consolo, né? Antes deles enterrarem lá o membro da família. E à tarde, queria que o senhor viesse aqui abençoar o nosso casamento, vamos casar e tal. Já estava marcado, a gente foi lá hoje. Vamos lá para a celebração do casamento. Eu fiquei analisando, desde quando eu cheguei, fiquei sentadinho ali meditando até agora, e fiquei pensando, como é que as coisas são, né? As pessoas estão aqui no mesmo ambiente, uma hoje está muito alegre, e a outra hoje está muito triste. Isso não quer dizer que aquela que está triste, porque o familiar morreu, ela está mal. Não.
pessoa que está em Cristo, a Bíblia diz que é incomparavelmente melhor. Nós falamos até sobre a carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que estão vivos não precederão os que dormem agora. Então nós temos uma esperança, a esperança da salvação. Se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, cremos também que, assim como ele morreu, nós que estamos em Cristo, um dia vamos partir, mas depois nós vamos ressuscitar para a eternidade. Estão dormindo em Cristo, estão lá no seio de Abraão. Então isso não quer dizer que a pessoa está triste. A pessoa está enlutada porque não vai mais ver fisicamente, mas o nosso propósito é a salvação. Só está em Cristo, está salvo. E quem está casando? Está começando agora uma vida a dois. Aí uma nova família que está se unindo, né? Que está começando. E a pessoa está alegre por aquele momento, mas sabe que também durante a vida terão percalços. Ela precisa estar vivendo para Deus, para que os dias dela sejam bons. Porque pode ser que um dia seja bom hoje, se não vigiar amanhã seja uma tristeza. Aí o Paulo vai dizer o seguinte aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vamos ler? Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito conhecido, né? 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Preste atenção no detalhe. Aqui ele estava falando na sequência aqui, nos versículos anteriores, sobre ser guiado por Deus, sobre ter uma vida plena com Deus, sobre servi-lo. Aí ele chega nessa parte falando sobre as vitórias agora. Porque existiam pessoas que estavam na caminhada com Deus, né, numa caminhada com Cristo, mas que infelizmente durante a caminhada eles foram esmorecendo. Estavam vivendo para Deus, mas se não vigiar vai chegar um momento que a pessoa vai desanimando. E é justamente nessas horas que o nosso adversário, que anda ao derredor, né, ele vai aproveitar a oportunidade para entrar. Quem esteve aqui no domingo, né, principalmente no culto da manhã, domingo passado, o pastor fez um teatrozinho aqui, né? Comigo, o pastor Nonato e o pastor Natan. Eu representava o crente, o pastor Natan representava o anjo e o pastor Nonato o diabo. Está aqui o crente, aqui adiante. Ao redor dele está o anjo de Deus, que Deus dá ordem para proteger. E ao derredor está quem? O diabo, Satanás. Doido para destruir a nossa vida. Se ele pudesse, ele nos engolia vivo. Como o salmista já havia falado anteriormente. Aí está lá o apóstolo Paulo pregando para essa igreja, falando para eles que se Deus é por nós, quem poderia ser contra a gente? Não era para eles temerem, era para eles permanecerem firmes, vivendo para Deus constantemente. Aí na sequência ele fala, Deus, ele nos amou tanto que nem ao seu próprio filho poupou para morrer em nosso lugar. Será que as nossas necessidades ele não vai suprir? Sim ou não? Será que não vai? Mas tem pessoas que estão acreditando no oposto. Pensa comigo. Se ele deu o seu próprio filho, se ele entregou Jesus como filho, né, para morrer em meu lugar, em seu lugar, ele não poupou o seu próprio filho para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Será que uma bênção, uma necessidade nossa para ser suprida, ele não tem condição de fazer hoje? É claro que tem. Por isso que a gente não tem que ficar abismado por conta dos problemas de saúde, nem por conta das lutas que a gente vem a enfrentar nessa vida. Porque isso são coisas comuns. São coisas que vão se levantar. Por isso que eu não posso colocar toda a minha força só nisso. Porque tem gente que coloca a força dela só nos problemas. E ela não vive para Deus em hipótese nenhuma. Tem gente que não consegue ter paz. Tem gente que não consegue dormir. Tem gente que não consegue se concentrar para trabalhar. Para fazer absolutamente nada. Está vegetando num corpo. Está passando um tempo sobre a terra. E quem veio aqui na quarta-feira, a vontade de Deus é que a gente faça o quê? Frutifique. Dê frutos. Todo tempo estaremos dando para Deus algum tipo de fruto. Seja com relação à nossa vida, ou seja para abençoar a vida de alguém. Aí ele fala, se ele não poupou o seu filho,
como Ele não vai nos abençoar? Se Deus Ele é por nós, quem é que pode ser contra a nossa vida? E tem gente por aí com medo, gente. Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Ela está vivendo assim, ó, por cima, infelizmente está vivendo por baixo. Com medo, né? Apático, sem expressão, sem vida. Deus espera uma posição diferente da nossa parte. Gente. Ele espera uma posição diferente da nossa parte. Porque, vamos ler a sequência, ele fala no 33, ó. Quem intentará acusação contra quem? Quem é escolhido de Deus aí, diga eu. Olha aí, você é escolhido. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem faz o quê? Quem justifica. É claro, tem coisas que se fizermos aqui nessa vida, nós vamos ter que justificar. Vamos ter que prestar conta. Não? Mas se nós estamos andando no caminho, estamos vivendo para Deus, fazendo conforme a sua palavra, temos que ficar justificando alguma coisa para o mundo ou para as pessoas? Não, mas tem gente que vive dominada por isso. O diabo coloca na mente dela que ela tem que prestar conta para as pessoas da família dela de tudo que ela faz. Né? E aí, a partir disso ela não consegue mais viver. Só está trabalhando, tem uma série de compromissos e ela quer que todo mundo tenha uma satisfação com relação a isso. E às vezes tem gente que acusa a gente da família principalmente, né? O de fora não tem o que acusar. A gente da família às vezes acusa bastante. Chega para acusar, se daí nunca mais me ligou, deve estar fazendo alguma coisa errada. Às vezes não. Só está lutando para viver um propósito, seu dia a dia. E nem sempre vai ser possível ter contato com todo mundo. É ou não é verdade? Nem sempre. Mas achamos, né, no nosso cotidiano hoje, que às vezes nós temos que dar satisfação para todo mundo. Por isso tem muita gente que é doente de rede social. Ele tem que publicar uma foto todo dia para mostrar que ele está feliz. Né? Se ele não mostrar que ele está feliz para o público, né, que vai ver do outro lado, não é ele. Isso aí é uma acusação que o diabo coloca na cabeça de algumas pessoas, gente. Não precisa. Glória a Deus. Nós estamos diante de Deus. É Ele que nos justifica. Nós vivemos para Ele. Temos que ficar justificando para as pessoas. Vivemos para Ele, literalmente. Tem gente que tudo ela tem que dar uma satisfação para alguém, para alguma coisa. Não precisa. A não ser para o cônjuge, né? No dia a dia a gente tem que dar satisfação para quem mora com a gente. Né? Mas para as demais pessoas, eu preciso ficar fazendo isso para mostrar alguma coisa? Não. Na sequência, versículo 34, ele ainda vai dizer um negócio sério. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fala, olha, se tem alguém aí que vem condenar vocês, nem olhe para isso. Mantenham firme a sua vivência com Deus. Mantenham firme a sua comunhão ali, ó, com Deus. Porque Jesus morreu em seu lugar, Ele já te justificou do pecado, você agora já é morto para o pecado, e Ele está intercedendo por você. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E lá, Ele intercede por nós. Diga glória a Deus. Porque você está aqui orando, e você ora em nome de quem? Em nome de Jesus. E Ele que está lá diante do Pai, que passou por essa terra, Ele sabe o que eu e você enfrenta no dia a dia. Quando eu sinto medo, Ele sabe o medo que eu senti, porque Ele sentiu um dia. Amém, gente? Quando eu sinto alguma dor, eu oro em nome de Jesus, Ele que está lá à direita de Deus Pai, Ele sabe o que é a dor. Ele enfrentou muita dor, morreu com muita dor, para nos salvar. Quando eu passo por alguma tentação, eu oro, meu Deus, me livra da tentação, o negócio está sério, tem hora que eu não estou conseguindo. Jesus também passou por tentações. A Bíblia chega a dizer que Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele sabe muito bem o que eu e você passa. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Então, por que ficar preso nas acusações do passado? Não, porque lá em 1990 aconteceu uma situação, foi uma briga, e até hoje essa pessoa não fala comigo. Você procurou já perdoar, conversar? Você já procurou fazer a sua parte? Amém. A pessoa não quis saber, mas você fez a sua parte. Então tenha seu coração como? Em paz, vai viver para Deus. Esquece de ficar recebendo a condenação que o diabo coloca na mente todo dia.
Não, que o diabo colocou na minha mente que aconteceu isso. Mas foi quando? Foi ontem? Não, foi 15 anos atrás. Mas já perdoou, já aceitou Jesus, já acabou a condenação. Mas por que está aceitando de novo? Por isso que ele diz, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu por nós, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está aqui, ó, intercedendo. Ele chega diante de Deus e ele olha, ó, a irmã Maria ali está fazendo tudo certinho. Ela estava lá com os problemas de hérnia, mas ela orou, ela falou na autoridade do meu nome, mandou o mal sair, e agora esse mal não volta mais. E não volta, gente. A pessoa está determinada. Ela entendeu o que é viver para Deus. Eu vou viver para Ele. Vou viver para Ele diretamente. Essas coisas aqui não vão me parar, não. Tem muita gente que está paralisada, não está crescendo em nada. Por conta das coisas que vão acontecendo, infelizmente ela não entendeu ainda o recado da palavra de quem ela é. Por isso que eu falei no princípio, viva para Deus. Estou passando por algumas lutas, estou passando. Mas mesmo assim eu não vou deixar de fazer o que tenho que fazer para Deus. Viva para Ele. Na sequência, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer, a tribulação? O que mais? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, quando? Todos os dias. Todo dia nós estamos correndo risco de vida. Todos os dias. Aí ele fala, somos reputados como ovelhas para o matador. Ele falou, olha, todo o tempo da nossa vida nós estamos correndo risco. Desde o dia que nascemos. Eu sempre gosto de comentar do caso, né? da minha família, para não comentar de ninguém. Mas no caso da minha filha, minha primeira, né? A Ana Clara. Eu me lembro que a bolsa da minha esposa estourou na quinta-feira. Foi de quarta para quinta. De quarta, estava na igreja, fiz o culto, à noite, tudo. Fomos para casa. Chegamos lá, dormimos, tal, 4 e pouco da manhã a bolsa estourou. Ela sentiu e tal, só que não sentia dor, nada. Né? Não tinha passagem, não tinha nada. Ficamos lá, quinta, sexta e nada. No sábado completou 41 semanas. Ou 40 semanas e 6 dias. Ia completar 41 no domingo. Né? E a gente ficou naquela apreensão. Uma angústia, sabe? Aquela angústia no peito, aquele negócio. O coração acelerava e o pastor ligava daqui, e aí já nasceu, e a família ligava de lá, e aí como é que tá? E a avó, ó, esse aí não pode passar da hora, senão a menina vai morrer. E o coração, né? São as aflições, gente. A gente está naquela guerra ali, foram 3 dias ali, dormindo dentro do carro, não vou sair daqui por nada, e ficava ali, aquele negócio todo, aquela apreensão que a gente tem. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Aí Deus mandou uma médica lá, filha de Deus, que na hora que ela viu o coraçãozinho acelerado do bebê, né? Mesa de cirurgia agora, fizeram tudo bonitinho. A neném saiu saiu de lá, né? Do forninho dela, ficou deitadinha lá na incubadorazinha lá. Enquanto eu fui, ela pegou meu dedo e tava botando na boca, ela queria mamar. Não podia passar da hora, né? Quase passa da hora. Milagre, coisa de Deus, mano. Coloca as pessoas certas na hora certa, né? No segundo eu já fui armado, né? Até o dente. Diga assim, não vai ser daquele jeito, não. Com as experiências que a gente vai tendo, né? A gente vai se armando para as próximas. Mas desde o dia do nascimento até o tempo que a vida vai passando, nós estamos correndo risco todo dia. Hoje morreu gente, né? Falei aqui do caso, a pessoa que partiu. Mas eu estava vindo ali, acontece lá na frente, lá uma pessoa morreu na moto. O cara do carro bateu, a mulher morreu. Em cima da ponte do café, a gente está fazendo uma obra lá. De manhã eu num trânsito danado. Pra onde é que eu vou, meu Deus do céu? E nada, e não chego na igreja, o culto já tinha começado de manhã. E Jesus, que batalha. Uma mulher lá no chão, um caminhão, um carro uma Expresso, né? Não vou falar o nome, mas uma dessas empresas aí de ônibus. A mulher caiu lá, ficou lá parada, não tinha pra onde ir. Né? A pessoa correu risco de vida ali, sim ou não? Todos os dias nós somos entregues, como ovelhas ao matador. Todos os dias nós estamos sujeitos a isso. Mas nós precisamos viver para Deus. Se nós vivemos para Deus, nós temos propósito. Eu me lembro muito bem de Paulo. Paulo, ele entendeu, ele passou por alguns momentos da vida dele. Só que ele tinha uma palavra no coração. Qual que era a palavra? Importa que eu chegue a César, a Roma. Ele tinha uma obra para realizar lá diante do imperador de Roma. Enquanto ele estivesse, né, enquanto ele não tivesse cumprido aquele propósito,
ele não ia morrer. Ele passou por cobra que mordeu ele, por naufrágios, passou por açoites em praça pública, passou por uma série de situações. Mas ele entendia, não é a morte, não são essas crises, não são as tribulações, não são as angústias, perseguições, perigo, espada ou nudez que vai me separar do amor de Cristo. Tem muita gente que por nada se separa de Cristo, que por nada desanima da fé, que por nada retrocede na sua confissão daquilo que um dia ela falou. Esquece de viver para Deus. Vive vegetando. E aí ele termina essa parte aqui no 37 falando. O que ele disse? Mas em todas essas coisas somos o quê? Nós falamos essa aqui de boca cheia, né? Mas tem todo esse contexto aí. Ele disse, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, ele não poupou o seu filho, ele fez o que tinha que fazer por nós. Ou seja, ele se doou por nós. E o que nós temos feito para se doar por ele? Para viver para ele? Em muitos momentos, gente, nada. Nós só queremos os benefícios. Pastor, eu não sou assim. Glória a Deus. Quem não é, levanta a mão e agradece. Mas tem pessoas que infelizmente elas só vivem para receber o benefício da parte de Deus. Isso me faz lembrar da parábola que Jesus conta de 10 homens que eram leprosos. Estavam lá fora da cidade. Jesus estava passando por aquela região. Aqueles 10 leprosos se aproximaram de Jesus. Ô Senhor, nós queremos ser curados, nós estamos leprosos e tal. Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Os sacerdotes eram uma espécie de médico. Era quem fazia o exame na pessoa, identificava se ela estava pronta para voltar à sociedade ou não. Se ela tivesse leprosa, ela tinha que ficar fora da cidade. Aqueles homens vão lá, naquela caminhada, saem de lá de onde estava Jesus e vão até os sacerdotes. Quando eles chegam lá, eles estão como? Purificados. Receberam ali a purificação, receberam ali a limpeza. Mas a Bíblia fala um detalhe. Só teve um daqueles 10 que voltaram para agradecer. Será que aqueles homens queriam viver para Deus? Eles queriam só resolver o problema deles. Queria viver para Deus coisa nenhuma. Quem quer viver para Deus se entrega. Diga glória a Deus por isso. Quem quer viver para Deus se entrega de fato. Eu estou passando por algumas lutas. Estou passando por algumas lutas. Mas quem quer separar do amor de Deus? Nada. Nada pode me separar do amor de Deus. Passando por alguns problemas na vida, pastor. Pois aí é que eu vou estar na igreja mesmo, vou falar com os pastores, vou pedir visita. Pastor Souza, só pode fazer uma visita na minha casa? Posso. Pastor Nonato, você pode ir lá fazer uma oração lá no meu familiar, está doente, assim, assado, outro está no hospital? Vamos. Ô, irmã Cristina, a senhora pode orar pela minha irmã, ela está doente, ela só pode ir lá? Posso. E assim a pessoa vai vencendo na vida. Essas lutas aí não são nada, gente. Se eu estiver servindo a Deus, se eu estiver vivendo para Ele, isso não é nada. Deus tem promessa para a gente, essas promessas vão se cumprir. Por isso que ele falou, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é capacidade nem mérito nosso. É por Ele que nos amou, que nem seu próprio Filho Ele poupou, para que hoje nós estivéssemos aqui para viver para Ele. Por isso que hoje eu tenho, vou usar esse termo, obrigação de servir a Deus. Pastor, o que é isso? Eu tenho obrigação. Eu lembro de onde eu saí, todo mundo aqui lembra de onde saiu um dia. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou agora. Por isso eu me sinto obrigado. O Paulo dizia, eu sou um escravo de Cristo. O Paulo se identificava como escravo. Jesus não quer que ninguém seja escravo, porque escravo dá uma conotação de que faz o que é mandado, né? De que é obrigado a fazer alguma coisa. Ele quer que sirvamos a Ele por amor. Ele pagou um preço e Ele não obriga ninguém a servir Ele. Ele não obriga ninguém a se dedicar a Ele. Mas Ele ensina na sua palavra, o recado foi dado. Glória a Deus. Quero ter vida plena? Então sirva. Não existe outra forma. Não existe outra maneira de agradar a Deus senão vivendo para Ele. Eu queria que você deixasse aqui mesmo em Romanos, capítulo 11, um pouquinho à frente aí. Talvez na página seguinte, na minha aqui na página seguinte. Romanos 11, versículo 36. É a conclusão de um raciocínio que o
que o Paulo estava trazendo para essa mesma igreja. Um pouco adiante, né? Capítulo 11, versículo 36. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Olha o que ele disse. Todos já encontraram? Diz assim a palavra: porque dele, e por ele, e o que mais? E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele estava exaltando ali a sabedoria de Deus, né? Falando da grandeza de Deus, das maravilhas que ele faz. E ele termina dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vive é por Deus, né? Tem gente que está cheio de coisa por aí, mas aí surge um problema. Ela tinha algo, aí ela tem que vender aquilo ali para ela resolver um problema. E se Deus guarda a pessoa de passar por aquilo, ela continua com aquele benefício, sim ou não? Então dele, por ele, para ele, tudo pertence a ele. Tudo que eu conquistar um dia, eu tenho certeza, pertence a Deus. Eu vou usufruir disso aqui, eu tenho direitos, mas logo o meu tempo passa. Logo o meu tempo vai passar. São coisas que as pessoas precisam colocar dentro do coração. Tudo que eu tenho é dele. Dele, por ele, para ele. Vamos avançar. Salmo 73. Salmo 73. O Asaf entendeu isso aqui. Você já deve ter ouvido muito a história do Asaf. Ele foi aquele homem que olhou para o lado, que olhou para a prosperidade dos ímpios. Alguém lembra dessa passagem? Salmo 73 mesmo? Logo lá nos primeiros versículos, ele conta o relato de que ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. E ele disse: quase me desviei. Quase me desviei. Porque eu olhava para eles e achava que a vida deles era mais fácil do que a nossa. Que eles eram muito mais beneficiados do que nós que estamos aqui servindo. E ele era uma pessoa que estava lá no altar. O pastor pregou uma época aqui sobre a vida de Asaf. Falou que ele era o regente do louvor. O Asaf. Asaf era regente de onde? No louvor da casa de Deus. Aí ele começa a olhar para fora, olhar para os ímpios, ver os ímpios aparentemente bem de vida, e ele começou a dizer: inútil é servir a Deus. Aquele foi um grave pecado. Achar que era inútil servir a Deus. Como tem gente que acha, é inútil ir no culto. Inútil? Eu acredito que inútil sejam as pessoas que infelizmente estão dedicando tempo a outras coisas menos para Deus. Na hora que o cerco fechar, na hora que a giripopa piar, né? Aí a pessoa vai recorrer. Até os ateus, né? Na hora que o negócio aperta, ai meu Deus. Ah, existe Deus, né? Existe Deus. Nessas horas existe, né? O Asaf foi entrando no santuário de Deus e a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário, foi que ele percebeu o fim dos que praticavam impiedade. Aí eu leio com você o versículo 25. Salmo 73, versículo de número 25. O Asaf entendeu que precisava viver para Deus. Deixar de ficar olhando para os ímpios e viver para quem? Para Deus. Aí diz assim, Salmo 73, versículo 25. Diz a palavra, vamos ler. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Uma pergunta, né? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração fazem o quê? Desfalecem. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus que o Asaf despertou enquanto havia tempo. E Deus está fazendo algumas pessoas despertar hoje enquanto há tempo. Porque provavelmente tem muitas pessoas que já deixam de pensar em desistir. Tem muitas pessoas que já disseram: eu estou orando por cura, é tanta luta, é tanta necessidade, não vou mais orar por cura não. Deus faz o que Ele quiser na minha vida. A gente ouve esses relatos, vira e mexe. De pessoas que estão aqui na fé. Que pensaram em desistir, não foi nenhuma nem duas. Eu não falo só de membros da igreja, não. Falo de gente como a gente que prega, que faz a obra aqui. Somos obreiros da casa de Deus. Pessoas de Deus.
que ficam se comparando com coisas lá fora e acham que está sendo inútil. O Asaf entendeu, não é não. Quando ele entra no santuário de Deus, quando ele tem um contato com Deus ali no profundo, no secreto, que ele apresenta a Deus a vida dele, Deus mostra para ele como é que é o fim dos ímpios, daqueles que aparentemente estão bem lá fora, que não vivem para Deus coisa nenhuma. Aí ele entendeu. Não posso fazer isso não. Aí ele faz essa oração. A quem tem eu no céu além de ti? Não existe ninguém na terra que eu queira mais que a ti. No versículo 26 ele continua. A minha carne e o meu coração fazem o quê? Tem horas que a carne e o coração estão como? Abalados, desfalecendo devido às problemáticas. Aí ele continua. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Ele entendeu. Eu posso passar por essas situações aí, mas Deus é a força da minha vida. Ele entendeu a mesma coisa que o Paulo entendeu lá, né? Como a gente leu agora há pouco. Que posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Ele entendeu a mesma coisa que na antiga aliança. Muito tempo antes, né? Ele entendeu isso. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois, versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, os que se apartam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam. Agora a segunda parte da mensagem. Que coisa séria. Que coisa séria. Ele começou a ter a percepção, né? Tanto é que ele fala isso nessa oração, que os que se alongam, se apartam de Deus, eles fazem o quê? Eles perecem. Eles morrem. Eles desfalecem mais cedo. Eles não têm nem onde se segurar. Que o diabo, o nosso adversário, ele é mentiroso. Ele se faz de o bonzinho, que a pessoa está passando por uma luta, que vai ajudar ele, e é só mentira, é só camuflagem. É assim que o diabo age. Não interprete mal, mas é assim que ele usa a religião para fazer as pessoas se sentirem. Né? Eles colocam lá as entidades, os nomes, dá os nomes lá para os grupos, né? E diz, esse aqui é o que cura da enfermidade tal. Aquele outro é o que cura dos problemas da cabeça. O outro é o que cura dos casamentos. Tem um tal do Santo Antônio que é do casamento, né, Pastor Nonato? O Pastor Nonato diz que ele é o santo casamenteiro. Né? A mulher foi embora, ele ficou com o filho e ficou com a sogra lá para curar a sogra. Né? Entende? O pessoal, né, na religião, eles enganam as pessoas. Não estou aqui falando mal, é porque a gente não pode criticar religiões, né? Falam que é antiético, né? Não estamos aqui para bater em nenhuma religião, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Mas as religiões, elas são camuflagens, enganam as pessoas. Nós oramos aqui sério, na hora da oração da libertação nós oramos. Tem pessoas que frequentam o terreiro de Umbanda. Quem já foi da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, você sabe que tudo isso ali é mentira. Eles levam a pessoa lá, a pessoa se torna o quê? Escravo. Se torna servo daquelas entidades que ameaçam a pessoa se a pessoa sair. Aí você vem para a Bíblia Sagrada, você vê Deus ameaçando alguém, Jesus ameaçando alguém, se tu não me servir, tu vai para o inferno. Não, a palavra está registrada. Foi selada. Ele deixou o recado. Isso aqui é o manual da vida. Ele quer salvar todo ser humano. A vontade dele é que todo ser humano seja salvo. Agora isso é uma decisão particular. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é um problema dela. Ele não vai botar uma faca no pescoço ou uma arma na cabeça. Por isso que na igreja a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Nenhum dos irmãos fazem a obra que eles são obrigados a fazer nada. Eles entendem que tem regras. E a partir do momento que assumir o compromisso, tem que obedecer às regras. Isso é uma coisa. Amém? Mas eles não são obrigados a fazer nada. Tem regras, tem preceitos. Tem coisas que você entendeu que tem que fazer. A partir do momento que assumiu aquele compromisso, você tem que realizar isso. Se não realizar, não pode ficar. Mas ele não tem uma obrigação de servir, porque ele é obrigado agora, a partir de agora. Isso eu falei do Paulo agora há pouco. Paulo entendeu que ele era escravo. Porque ele entendeu, eu vivo para Deus, a partir de agora não quero mais nada não. Quero viver só para ele. Só para ele. Mas nem todo mundo vê assim. Nem todo mundo vive assim. E não é por força nem por violência. Porque na parte final aqui, vamos ver,
28 ele diz, né, ele está falando ali que as pessoas que vão se apartando, elas fazem o quê? Elas perecem. As pessoas que deixam de vir orar, de vir buscar, gente, são pessoas muito mais vulneráveis. As pessoas que não vêm nos cultos buscar Deus direções, são pessoas que qualquer ataque é uma coisa que pode se tornar grande na vida dela. Ela não busca. A probabilidade dela ser alcançada pelo inimigo com mais facilidade é maior. Ela não tem resistência. Aí na parte final, 28, ele diz, mas para mim, ele está falando dele, né? O Asaf. Mas para mim, bom é fazer o quê? Aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, quem quiser se apartar de Deus, isso é uma decisão deles. Mas para mim, bom é fazer o quê? É me aproximar-me dele. Eu quero anunciar as tuas obras. Isso é viver para Deus. É você fazer a mesma coisa que alguns personagens da Bíblia fizeram. Aquele homem que foi curado lá no templo, passou um tempo lá na porta, os homens de Deus passavam ali todos os dias. Em determinado dia, Pedro e João passam por ali, ele pede esmola, os homens de Deus dizem, olha para mim aqui, moço. Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegaram na mão dele, aquele homem entrou no templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. Ali foi mostrada a obra de Deus. Aqueles homens estavam ali para viver para Deus. E fizeram aquela obra ali. Foi apresentada aquela obra. Aquele testemunho ali salvou muita gente. Aquele testemunho salvou muita gente. Teve gente que não acreditava em Deus, não acreditava na autoridade do nome de Jesus, e a partir daquele dia, vendo aquele milagre, acreditava. São testemunhos vivos de alguém que vivia para Deus. Tem outro que foi curado lá da cegueira, né? O Bartimeu foi curado lá da cegueira, né? O que o Bartimeu fez? Seguiu Jesus pelo caminho, foi curado, agora eu vou viver para Ele. Eu fui curado por Ele, agora eu vou viver para Ele. Acabou. E tem gente que foi curada como aqueles 10 leprosos lá, que só foram beneficiados e zarpou. Capou o gato, como a gente fala, né? Zarpou, capou o gato, foi embora, que nem saber. Só queria o benefício. Na hora que o negócio apertar de novo, a Bíblia diz que volta com 7 piores. Volta com 7 piores, pastor? Volta. Por isso que você vê que nos dias de hoje a coisa está mais difícil, né? As pessoas sabem mais de Deus e fazem menos. Sim ou não? As pessoas sabem. Qualquer ímpio que você falar, se ela estiver passando por alguma coisa, alguém falar alguma palavra maldita contra ela, o que ela diz? Está amarrado, está repreendido. Qualquer ímpio fala isso. Ou só eu que vejo isso? Acho que não, né? Qualquer ímpio. Até da minha família. Você está lá e fala, fulano tal, não sei o que, vai acontecer isso contigo. Ele está amarrado. Ele nem serve a Deus. Bebe uma pinga feita, né? Beber, cair e levantar. É a história deles. Está lá. Mas você fala qualquer coisa, ele está repreendido. Eles já entenderam que tem que repreender o mal. Que sabe que do outro lado existe uma potestade, as entidades que vêm para roubar, matar e destruir. Elas sabem disso. Mas elas sabem bastante e não fazem nada. Nessa época aqui, as pessoas sabiam bem pouco. Mas o que sabia era colocado em prática. E é isso que a gente tem que pleitear no dia de hoje. Para a gente finalizar, Gálatas, vamos lá? Carta aos Gálatas. Novo Testamento novamente. Capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Eu vou ler 2 versículos com você. Versículo 19 e versículo 20. Gálatas 2, 19. Viver para Deus é prioridade. Se você puder fazer alguma coisa para que o nome de Deus seja engrandecido, faça. Isso independe de ter posições ou coisa parecida. Podemos servir a Deus na nossa condição, no nosso dia a dia. Diz assim, Gálatas 2, 19. Vamos ler? Porque eu, isso aqui é o Paulo falando, né? Pela lei, estou morto para a lei, para fazer o quê? Para viver para Deus.
20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha esse relato do Paulo aqui, né? Quando ele está falando com a igreja da Galácia aqui, falando lá sobre o seu apostolado, ele fala lá sobre o comportamento, né, que o povo devia ter diante das situações, e ele trata desse assunto. Ele vai falar da justificação pela fé. Ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. As coisas que agora eu faço na minha carne, não faço mais de mim mesmo, eu faço do meu Senhor. Ou seja, a minha vida é totalmente dele. Eu vivo literalmente para ele. Glória a Deus, gente. É isso que Deus espera da sua igreja hoje. Deus com certeza espera muito da gente. E às vezes nós damos tão pouco. É ou não é verdade? Deus espera muito da gente, nós damos tão pouco. Precisamos doar mais, gente. Precisamos fazer muito mais. O que estamos fazendo é muito pouco. Pastor vendo na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Eu acredito que se nós quisermos crescimento espiritual, nós precisamos fazer isso mesmo. Quanto mais você medita, mais cheio de conhecimento você vai ficando, você vai colocando em prática. E com o passar do tempo, você não vai nem precisar abrir a Bíblia para falar algumas coisas para alguém. Já está no seu coração para você falar. Glória a Deus, gente. E tem gente que às vezes ela não consegue falar nada. Porque ela pouco tem. Ela pouco tem para oferecer. Vai dar o quê? Nós só damos o que temos. Se não temos, vamos dar o quê? Por isso que eu quero hoje, nessa oração, chamar você para isso. Nós precisamos viver mais para Deus. Eu não posso exigir nada dessa igreja. Eu posso orientar, né? Às vezes quando você é pastor da igreja, você pode brigar. Eu não posso brigar com ninguém aqui, graças a Deus. Na minha igreja, eu como pastor, eu posso brigar com as pessoas. Chamar a atenção delas mais forte. Aqui eu posso orientar dentro da palavra. A responsabilidade de falar algo mais sério está sobre a autoridade do pastor Jamil. Diga amém por isso. Mas se fosse, né, de mim, eu queria que as pessoas viessem nos cultos mais frequentemente. Perceba um tempo em que, infelizmente, as pessoas estão muito aquém daquilo que Deus está esperando delas. Estão muito aquém, estão muito abaixo. Deus espera mais da gente. Nós somos uma igreja evangelizadora. Vamos viver mais para Deus. Isso vai ser bom, inclusive, para a gente. Quanto mais tempo você serve a Deus, você vai ver que menos problemas você vai ter. Não vai ter tempo para problema, na realidade, né? Você está tão focado em servir, em viver para Deus, que você vai perceber que nem existe problema. Nem existe. Você vai ver que uma dor que você sente é uma coisa comum. Você vai aqui, você repreende na autoridade no nome de Jesus, e tem coisa que tem que tratar no médico, vai lá no médico, reexame de rotina, você resolve o problema. Não vai fazer sacrifício. Tem que fazer uma campanha de 7 semanas, pastor. Descarrego. Não precisa. Você conhece a verdade da palavra e ela te liberta. Se a cada culto você estiver aqui ligado com Deus, Deus esclarece algo para você, você entende, na hora da oração você resolve o problema, acabou. Não precisa ficar fazendo corrente disso, correndo daquilo outro, como tem muita gente que acha que é isso que resolve o problema, e não é. O que resolve o problema é meu dia a dia com Deus. Não são as correntes que eu faço durante 7 semanas e depois nunca mais eu apareço. Isso aí é acostumar mal as pessoas. É mostrar para elas uma facilidade que não existe. E ainda mostrar um modismo que não existe na verdadeira igreja de Cristo. Achar que tem que fazer campanha disso, porque se ela fizer aquela campanha, resolve a história dela. Pode ser que não. O nosso dia a dia que vai fazer a diferença. Eu já quero orar em cima dessa palavra com você. Mas voltando lá em Romanos, para a gente terminar. Romanos 8:31. 8:31. Então nós vamos orar. Romanos 8:31. Olha só. Novamente. Romanos 8:31. O que ele disse? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou a todos, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou
Ou seja, tudo que você precisa está à sua disposição. O filho, ele já demonstrou, ele não poupou. Eu acredito que se dependesse da gente, nosso filho não morreria por ninguém, não é? Você tem o seu filho, você vai entregar o seu filho para morrer por alguém? Não faz sentido isso pra gente, né? Mas para ele fez muito sentido. Ele entregou o filho dele para morrer em nosso lugar. Isso quer dizer que nós temos valor. Não podemos se trocar ou ficar se sentindo distante de Deus por coisa alguma. Então nossos dias vão ser abreviados. Então, vamos orar hoje em cima disso. Amém? Vamos aplaudir a Jesus então. Glória a Deus. Vamos orar.